do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 120, de 180. Nos domínios do bem. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Paulo a Filemon 1,14. É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tombam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio, por filho do Criador, que atingiu a maioridade na criação. Chegado a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemon, disse Paulo: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim também o Divino Mestre para conosco, aqui e ali, propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos nesta lição 120 do livro Palavras de Vida Eterna. O título colocado por Emmanuel é Nos Domínios do Bem. E ele utiliza a passagem evangélica anotada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu ao povo de Filemon. E ele escreveu assim: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Então ele escreveu dizendo que ele não queria fazer aquilo sem ter o parecer das pessoas. Por quê? Porque ele esperava o momento certo, para que eles quisessem fazer. E neste título, Nos Domínios do Bem, Emmanuel então começa a nos esclarecer quanto às atitudes que devemos tomar quando se refere aos domínios do bem. Emmanuel então diz: é das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória.
Compulsória significa sem direito de escolha. Então ele fala que nas leis evolutivas, os agentes inferiores da natureza, que ele inclusive vai tecer aqui comentários, as pedras, as plantas, os animais, eles não têm o discernimento, eles não têm como escolher. E por isto, eles não têm o direito de escolha. E eles então servem compulsoriamente, como diz Emmanuel. E por isso que Emmanuel diz, pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções, tombam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. E também animais sofrem posições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. Aqui, a questão de animais, realmente até hoje ainda sofre pancadas. Na época que Emmanuel escreveu este livro, realmente nós éramos muito duros ainda, não é? Hoje, a Sociedade Protetora dos Animais até proíbe essa prática. Mas, enfim, mesmo hoje os animais também não têm o direito de escolha. Eles sofrem as injunções do trabalho. Eles não fazem a escolha. E Emmanuel então diz, alcançando, no entanto, a razão por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio, por filho do Criador que atingiu a maioridade na criação. Então, da mesma forma, acontece com o espírito, porque o espírito, em um determinado momento ainda, ele não tem direito de escolha, porque ele está muito rude. Então, é preciso que ele amadureça. Por isso que ele diz aqui, alcançando, no entanto, a razão por atestar de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio. Então, quando ele é colocado como espírito eterno, então ele já está na condição de ter o livre-arbítrio, não é? Ganha a centelha divina do Pai, e daí ele chegou na sua madureza, como ele coloca aqui. Então, chegado a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento, para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo em verdade escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Então, uma vez a criatura tenha chegado à condição de espírito eterno, é dado o seu livre-arbítrio. E quando ele recebe esse livre-arbítrio, ele tem o direito de escolha. Ao passo que a pedra, naquela condição do vegetal, ele não tem o livre-arbítrio. E então ele pode fazer o que ele bem entender. E se ele for, então, por um caminho sinuoso, um claro, escuro, quer dizer, se ele não for pelo caminho do bem, ele vai sofrer as injunções da mesma forma. Continuou dizendo Emmanuel, reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente, constantemente. Então, Emmanuel faz uma pergunta para que nós possamos responder. É para cada um de nós. Então, ele pede para que nós possamos refletir na nossa liberdade íntima e pessoal, que nós dispomos. E ele coloca amplamente, ou seja, é bem ampla a nossa liberdade. E é ilimitada, não tem limites. E é constantemente. Então, ele é grande, ela não tem fim e é constante. Então, o que estamos fazendo no nosso livre-arbítrio? Nós estamos caminhando por caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro? Porque aquilo que nos apraza é o que nós fazemos. Mas é preciso que nós tenhamos o cuidado de não cair nas tentações
de percorrer esses caminhos sinuosos, que não levam ao nosso objetivo do bem. Então, Emmanuel diz, escrevendo a Filemon, disse Paulo, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Então, as colocações de Paulo foram diretas a Filemon, foram diretas, para que ele tivesse a certeza de tomar a atitude. Então ele não quis tomar o livre-arbítrio de Filemon, ele não quis, ele deixou para que ele pudesse tomar, porque senão não teria nenhum benefício. E Emmanuel conclui, assim também o Divino Mestre, para conosco, aqui e ali, propõe-nos de maneira direta os serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Olha que interessante essa conclusão. Muitas vezes nós ficamos esperando uma oportunidade para fazer uma coisa ou outra. E as oportunidades surgem de todas as formas ao nosso caminho. E a gente deixa, não, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. E nós estamos postergando as nossas atitudes em favor do bem. Então, é preciso que nós tenhamos esta percepção de que, em surgindo a oportunidade, que nós possamos fazê-la para a nossa verdadeira sublimação espiritual, como que coloca-se na lição. A sublimação é nossa evolução, não é? Então, que nós possamos lembrar que o Mestre nos propõe de maneira direta ou indireta. Então, os avisos, eles vêm de forma direta ou indireta. Ensinamentos e atitudes, edificações e serviços. Mas espera sempre por nossa voluntária resposta, que é a verdadeira sublimação espiritual de cada um. Então, os convites chegam até nós, e aí, o que fazemos com os convites? Deixamos para depois? É a reflexão que Emmanuel nos convidou aqui, que nós temos essa condição ampla, ilimitada e constante. Foi muito bom estar com vocês, espero podermos encontrar em próxima oportunidade. Fique com Deus.